Vou destacar agora para você que o mercado de seguros em geral cresce quase 5% ao ano no Brasil. Já o seguro rural cresce mais. Entre 2018 e 2019 aumentou 15,2%. Mesmo assim, ainda é muito pouco. Apenas cerca de 12 milhões dos quase 63 milhões de hectares plantados no Brasil estão protegidos por algum tipo de seguro rural. E isso só ocorre com a ajuda do governo federal e de alguns estados e municípios, que pagam parte dos custos dessas apólices. Walter Puga Júnior conversou lá em São Paulo com Joaquim César Neto, da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional das Seguradoras, a FENSEG. Uma entrevista bacana que você que tem interesse nesse assunto, vale a pena ficar ligado. Seguro rural no Brasil cresce, mas não cresce como deveria. E este é o assunto que nós vamos abordar agora com Joaquim Francisco Rodrigues César Neto, presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional das Seguradoras. Joaquim, obrigado por ter vindo. Vamos falar sobre o crescimento do seguro rural no Brasil. Isso de fato ocorre, mas ocorre bem abaixo do que se esperava, não? O que acontece no mercado? Obrigado pelo convite da entrevista. Muito bom estar aqui. Milito nessa área já há 20 anos e o mercado de seguro rural tem crescido muito nesses 20 anos. Ele tem crescido mais por conta do advento dos subsídios governamentais. Da ajuda que o governo dá para o pagamento do seguro. Seja o seguro, a subvenção federal, sejam subvenções estaduais ou até municipais. O Brasil é uma pujança no agronegócio. Temos aí uma participação de cerca de 21% do PIB. As seguradoras estão de olho nesse mercado para atendê-lo e atendê-lo cada vez melhor. Mas o crescimento ainda não é aquele que o agricultor está acostumado com a alta tecnologia que ele implementa na sua agricultura. Qual a dificuldade para que nós tenhamos tanta área assegurada como outros países? O que impede esse crescimento? Nós temos apenas aí 5, 6 milhões de hectares cobertos, numa área plantada de 63 milhões de hectares. Por que nós não temos maior volume de seguro no campo? Essa área que você menciona é a área subvencionada pelo Ministério da Agricultura. O recurso ainda não foi suficiente para todas as demandas do mercado. Então, as seguradoras ainda vendem mais sem a subvenção também. Então, eu imagino que esse número seja o dobro, em vez de 6 milhões, uns 12 milhões. Teríamos 12 milhões de hectares cobertos. Ainda é pouco. Mas perto de 63 milhões é muito pouco. Nós temos ainda uma dificuldade por conta de estarmos num berço esplêndido aí, o Brasil, de contratação do seguro em todos os ramos. Isso a FENSEG tem estimulado e pela primeira vez aí, em alguns anos temos um crescimento de 2 dígitos. No seguro rural a gente tem um crescimento de 14% de janeiro a novembro do ano passado, um crescimento bastante forte. Os agricultores têm contratado mais o seguro. Eles, então, definem seu interesse na contratação do seguro e o governo também tem apoiado em buscar mais recursos para a subvenção. Oxalá a gente consiga R$1 bilhão para esse ano de subvenção, em 2020. Que é para pagar parte desse custo que o produtor tem com o seguro. Exatamente. E imaginamos, então, que esse crescimento aumente ainda mais. Mas o brasileiro tem uma cultura ruim quando falamos de seguro, né? O brasileiro não tem o costume de fazer seguro. Isso ocorre só com o agronegócio ou ocorre em outros setores também? Em outros setores também. No agronegócio, a gente tem um diferencial, que é o risco correlacionado. A gente está falando de eventos climáticos na maioria das vezes. Então, falta ou excesso de chuva, granizo, geada, ventos frios, ventos fortes, vendaval e assim vai. A maioria desses eventos climáticos, eles ocorrem regionalmente para todos os agricultores daquela região. Então, eles se concentram.
E isso acaba sendo ruim para aquele agricultor que está naquela região. As seguradoras têm buscado dividir as suas contratações, então, em várias culturas. No Brasil, temos, então, para grãos, a safra de verão e a safra de inverno. Temos regiões onde os momentos de plantio são diferentes. Temos aí o zoneamento agrícola, que nos auxilia nessa condução técnica do plantio. E muitas vezes o agricultor, por sorte, tem uma boa colheita. Ótimo, isso é perfeito, é tudo isso que desejamos. Mas se porventura ele não tem uma boa colheita, ele tem um prejuízo, ele pode ficar devendo, então, para a instituição financeira, ele pode ficar devendo para a revenda, ele não tem condição, muitas vezes, de seguir para a próxima safra. Então, por isso a importância do seguro nessa equação. Para garantir a continuidade. Isso, a continuidade. Você não ganha dinheiro com seguro, você só protege o que Exato. você fez para continuar trabalhando. E a máxima é a seguinte: quanto mais agricultores contratarem, mais as seguradoras se tecnificam, buscam atender melhor em serviços e produtos dos seus clientes e até reduzindo as taxas. O que temos de dificuldade fora esse bloqueio cultural? Os produtores dizem que o seguro rural no Brasil é muito caro. É verdade? Para aqueles que começam no primeiro momento a contratar o seguro, ele não tinha na sua planilha de custos o item seguro. Então ele se sobressai com o valor que ele tem que destinar. Ou seja, o custo dele vai ficar mais alto porque incluiu o seguro. Exatamente. Com o passar do tempo, ele vê que uma indenização garante ele a continuidade e não tem custo maior do que sair da atividade. Ele, cada vez que investe mais em tecnologia, pode passar essas informações para a seguradora. E as seguradoras têm tido cuidado. Hoje somos 13 seguradoras atuando no mercado, cerca de 120 que atuam no Brasil, em seguros gerais, 13 estão atuando no seguro rural, especificamente no seguro agrícola, dizendo. E essas seguradoras buscam conhecer melhor os seus clientes. A base do IBGE é aquela definição de produtividade distribuída, né, divulgada. As seguradoras usam isso como base, mas existe a possibilidade do agricultor passar os números dele. Então, qual diretamente para as seguradoras? Qual é a produtividade que ele teve nos últimos anos? Mostrando que ele tem um risco menor às vezes. Isso barateia. Barateia. Ou aumenta a possibilidade da seguradora, aumenta a possibilidade da seguradora garantir mais. Nos últimos anos a gente tem feito uma análise e verificamos que tanto as taxas têm reduzido como a garantia tem aumentado. Então, em vez de se garantir um número de sacas, garante-se 10, 20, 30% a mais do que se garantia no passado. O que, de certa maneira, barateia o seguro. Exatamente. Paga a mesma coisa, mas a garantia é maior. Exato. Quanto mais o agricultor investe em tecnologia, mais ele busca produtividade e produção. E a seguradora vê nisso uma redução de risco. Ou seja, para a seguradora é mais seguro aceitar o risco de quem mais conhece do negócio. Outra coisa que é importante ressaltar, e eu gostaria de deixar isso aqui, seguradora é uma empresa que precisa ter lucro. Portanto, ela opera imaginando que vai ocorrer um gasto com sinistro, mas vai sobrar no final. Sim. Caso contrário, ela não sobrevive. Sim, sim. Agora, é curioso que apenas 13 seguradoras no Brasil, provavelmente daqui a um tempo teremos no máximo 15, e são poucas seguradoras no Brasil atuando no agronegócio, que é muito grande, como você disse, mais de 20% do nosso PIB. Por que tão poucas seguradoras? É uma característica do negócio. No mundo todo, países com grande produção agrícola também têm poucas seguradoras atuando. Para você ter um produto de seguro agrícola, você tem que ter agrônomos. Para você ter um produto de seguro pecuário, você tem que ter veterinários. Você tem que saber quais são os riscos, valorar esses riscos, a possibilidade deles acontecerem. Profissionais que analisam clima, por exemplo. Exatamente.
Então, as seguradoras têm que se tecnificar também, elas têm que se especializar. E isso é o que essas, atualmente, 13 seguradoras têm feito. Outras seguradoras são dedicadas a outras áreas. Exatamente. Seguro industrial, seguro de incêndio, de automóveis, de máquinas. Exato. No caso do agronegócio, é mais complexo. Muito mais complexo. A gente falava há pouco sobre a concentração do risco. Para a seguradora, se ela vender só num estado ou só numa região desse estado, ela concentrou o seu risco. Se não chover ali, não chove para nenhum agricultor e ela vai ter a perda de todos os seguros contratados. Todo. Ela concentrou o risco. O Brasil tem uma condição de dispersão geográfica muito grande, temporal, ao longo do ano, das culturas, das safras, e climática também. Então, nós temos o sul do país, o centro-oeste, que são condições totalmente diferentes, climáticas diferentes. E produção diferente também, né? Também. Frutas variadas, grãos variados. Há cerca de 5 anos não tínhamos tanta entrada, por exemplo, nos estados do centro-oeste, que são os grandes produtores de grãos. Hoje esse cenário já tem mudado. Muitos agricultores do centro-oeste têm contratado o seguro, e não só os pequenos agricultores. O Brasil, a gente tem, vamos dizer, quando a gente fala de pequeno, médio e grande agricultor, uma diferença de estado também. No Paraná é um perfil de produtor, na Bahia é outro perfil de produtor. Então as áreas mudam muito. Um exemplo que eu recordo agora é a questão de frutas. O fruticultor de maçã, mesmo grande, se ele não contratar seguro, ele pode sair da atividade. Ele não tem condição... Com um evento climático mais grave, ele perde tudo. Na maçã, por exemplo, a característica maior é o granizo, de risco. E se o granizo acontecer generalizado na propriedade dele, e sendo que o granizo ele acontece pontualmente, mas se ele der generalizado, ele pode perder toda a produção. É fundamental que ele tenha seguro. É fundamental. Fruticultor é o mais vulnerável? Eu acho que o agricultor é o mais vulnerável. Oxalá nós consigamos chegar nos níveis de inverter, né? Não só 10% com o seguro, mas 10% sem seguro. Dessa forma, acredito que a agricultura vai ser mais forte ainda do que já é. Bom, falando de subsídio para seguro, ou seja, o agricultor está interessado, procura o seguro, pecuarista também pode fazer o seguro, existe o subsídio do governo. Agora, alguns estados contribuem também com o governo federal e diminuem o custo para o produtor. Mas são poucos os estados. São Paulo e Paraná subsidiam. Mais algum estado ajuda o produtor a ter seguro? Ainda não. No passado já houve contribuição também nesse sentido do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vira e mexe Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia já chegaram a pensar no assunto. É um tema que a gente precisa desenvolver, porque para cada estado fica mais importante a questão da produção agrícola. O governo federal pensa para todos os estados da federação, o que faz corretamente. Tem estimulado a contratação, por exemplo, no Nordeste, que a produção era importante, mas ainda não se contratava muito seguro. Alguns estados já se contrata mais, como é o caso dos estados do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul. A importância do Estado deve ser levada na Secretaria de Agricultura, por conta da Federação de Agricultura do Estado, na sua Secretaria de Agricultura do Estado, e abrir uma frente de subvenção. Hoje só temos São Paulo e Paraná. Somente São Paulo e Paraná. Outros estados, produtor, têm ajuda do governo federal, mas não tem ajuda do governo estadual. Isso. No caso de São Paulo, ainda mais especificamente, para frutas, já temos 5 cidades que fazem a subvenção municipal. Ou seja, o produtor consegue uma parte do seguro pago pelo governo federal, uma outra parte pelo governo estadual. Exato. E uma terceira parte, uma contribuição ainda da prefeitura. O seguro é para a manutenção do agricultor na atividade, seja na questão social do campo, seja na questão comercial da atividade mesmo. É para manter o homem no campo, em pé, trabalhando. E ganhando dinheiro. Bom, você acaba de ouvir
Joaquim Francisco César Neto, que é presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional das Seguradoras. Algum esclarecimento para você que é do campo sobre como, né, está hoje o nosso seguro rural? Crescendo. Sim. E vai crescer em 2020. Sim. Quais Com estimativas certeza da federação? Imaginamos que pelo menos 20%. Bom, aí a perspectiva seguro rural avança no país com a ajuda também do subsídio dos governos e agora algumas prefeituras também contribuindo. Passamos o recado, Joaquim? Sim, passamos o recado.